Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz e na aula de hoje vamos falar sobre racionalização de denominadores. Ok pessoal, professor Luiz aqui de volta com vocês. Olha só, no caso da racionalização de denominadores, o foco é eliminar a raiz que se encontra no denominador da fração. Bom, vamos por exemplo, que é para a gente entender melhor. Aí eu já deixei ele aqui para vocês, olha só. Nós temos aqui 2 sobre raiz quadrada de 3. Nós temos aqui, aqui em cima é o nosso numerador e aqui embaixo o nosso denominador. Muito bem. O que a gente vai fazer então? Vamos seguir aqui um roteiro, olha só. Nós temos, vou colocar aqui embaixo, nós temos aqui 2 que divide raiz quadrada de 3. Muito bem, o que a gente vai fazer? Nosso foco está aqui, olha, no denominador, no raiz quadrada de 3. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, vai pegar o 2 do denominador e vai multiplicar pela raiz quadrada de 3. E aqui embaixo, no nosso denominador, nós vamos multiplicar a raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3. Entenderam a armação que eu fiz? Olha só, eu multipliquei o nosso 2 que está no denominador, que está no nosso numerador, pelo nosso denominador, que é raiz quadrada de 3. E embaixo aqui eu coloquei raiz de 3, que multiplica raiz de 3. Foi isso que eu fiz, tá certo? Então, continuando. 2 vezes raiz quadrada de 3 é 2 raiz quadrada de 3. Bom, agora eu tenho aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é o mesmo que eu ter entre parênteses raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ou seja, eu não tenho duas raízes quadradas de 3 aqui, então eu coloquei aqui as duas, indicando aqui o meu expoente 2. Tá certo? Continuando, olha só. Aqui eu não tenho muito o que fazer, eu só vou repetir. Então eu continuo com 2 raiz quadrada de 3, correto, pessoal? Mas aqui eu posso, é aqui que eu vou concentrar o meu esforço. Olha só, eu tenho aqui, quando eu tenho raiz quadrada de 3, neste vão aqui do meu radical, é a mesma coisa que eu ter um 2 escondido, não é isso, pessoal? E aqui fora do meu parêntese, eu tenho um expoente 2. Percebo que o meu expoente é semelhante ao meu índice, então eu posso cortar este com este. Eu posso eliminar um pelo outro, tá certo, pessoal? E quando eu elimino aqui o meu índice, eu elimino junto o meu radical. Então, só quem vai sobrar aqui é o 3. Portanto, o nosso resultado aqui é 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Perceberam como é o processo, pessoal? É bem simples. Então, sigam esse caminho que vai dar tudo certo. Certo, pessoal? Vamos para esse exemplo. 2 que divide 3 raiz quadrada de 2, ok? Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, que é para fortalecer o nosso canal e a gente poder trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Então não esqueçam de deixar o like de vocês, eu sou muito grato por isso. Muito bem, então nesse exemplo, que temos 2 que divide 3 raiz quadrada de 2, a gente vai resolver da seguinte forma. Lembra que eu disse que a gente segue um roteiro? Então vamos lá. Olha só. No nosso numerador, a gente vai multiplicar 2 pela raiz quadrada de 2. Olha só o que foi lá para cima foi a raiz quadrada e o nosso radicando aqui dentro, que é o 2. Então, olha só, eu multipliquei o 2 do numerador, que é esse, pela minha raiz quadrada de 2, tá certo? E aqui embaixo, no denominador, eu vou multiplicar o 3 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Certo, pessoal? Não vão se confundir na hora de montar aqui a nossa fração, tá ok? Bom, 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2 raiz de 2, não é isso? E aqui
Nós temos 3 que multiplica, e a gente abre parêntese. Lembra que a gente tinha aqui raiz quadrada vezes raiz quadrada? Então, é o mesmo que eu colocar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Perceberam que a gente está seguindo o roteiro, né? Está fazendo tudo bem semelhante. Tá ok? Bom, como aqui a gente não tem muito o que fazer, a gente repete 2 raiz quadrada de 2. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? O 3 que está multiplicando, eu trago ele para cá. E aqui eu resolvo da mesma forma que a gente resolveu no exemplo anterior, né? Eu posso cortar esse índice com esse expoente, que são semelhantes. E aí só vai me sobrar o nosso radicando, que é 2. Como o 3 está multiplicando tudo que está dentro do parêntese, e o que sobrou dentro do parêntese é o 2, então eu fico com 3, que multiplica 2. Ok, pessoal? Então, olha só. Se eu tenho 2 raiz quadrada de 2 no meu numerador e 3 vezes 2 no meu denominador, eu posso cortar esse com esse, não posso? Então, o que vai restar disso? No meu numerador vai restar a raiz quadrada de 2 e no meu denominador vai restar quem? O 3. Então, o resultado dessa nossa racionalização de denominadores é raiz quadrada de 2 sobre 3. Ok, pessoal? Bem simples, bem fácil, bem prático, não é isso? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Certo, pessoal? Esse é o último exemplo do nosso vídeo de hoje. Olha só, eu tenho aqui 2 que divide 3, raiz quadrada de 5. Então, vamos lá. Eu vou fazer como isso, então? Eu vou multiplicar 2 pela nossa raiz quadrada de 5. Lembra como a gente fez aqui em cima? Então, vamos seguir esse roteiro, tá certo? E aqui eu vou multiplicar o nosso 3 pela raiz quadrada de 5 ao quadrado, correto, pessoal? Me ocorreu agora o seguinte, e eu preciso dizer logo para vocês, para eu não esquecer. Quando a gente colocar a nossa raiz quadrada dentro do parêntese, e isso tudo elevado ao quadrado, esse expoente que indica que está ao quadrado tem que ficar fora do parêntese. Porque se você colocar dentro do parêntese, você está elevando ao quadrado somente o que está sendo indicado aqui, tá certo? Se tiver outro valor aqui do lado, esse valor não vai estar elevado ao quadrado. Portanto, a gente coloca o nosso expoente fora do parêntese, porque aí vai estar indicando que tudo que está dentro do parêntese está elevado ao quadrado, tá certo, pessoal? Cuidado com isso, ok? Então, vamos continuar aqui. 2 que multiplica a raiz de 5 vai ficar 2 raiz quadrada de 5, não é isso? E aqui embaixo, como é que a gente vai resolver então? Eu tenho o 3 que está multiplicando tudo isso aqui, eu já vou colocar ele bem aqui, e aqui eu posso eliminar esse com esse, então vai me sobrar quem? Somente o 5. Bom, continuando, eu tenho aqui em cima 2 raiz quadrada de 5, e aqui eu tenho essa multiplicação, olha, 3 vezes 5, que é igual a 15. Portanto, o nosso resultado aqui é 2 raiz quadrada de 15, ou melhor, 2 raiz quadrada de 5 sobre 15. Tá ok, pessoal? Muito bem, então. A minha intenção aqui com esse canal é simplificar os estudos de vocês em matemática, tá certo? Portanto, eu espero que eu tenha conseguido esse objetivo com mais esse vídeo. Bons estudos e, como sempre, eu aguardo vocês nos próximos vídeos, ok? Então, tchau!